Gente que crê. Voltamos após essa mensagem do Gente que crê. Você não imagina a alegria que eu tenho no coração em levar a você essa mensagem. Quando eu cheguei a São José do Rio Preto no final de 2007, eu cheguei com a finalidade de abençoar a cidade, com o objetivo de trazer mudança de vida para as pessoas, de proporcionar ao Rio Pretense uma vida melhor. Essa é a minha intenção, Deus sabe disso. Se você quiser conversar comigo mais, saber dos meus pensamentos, saber dos meus objetivos, eu era de Londrina, no Paraná, e esse é o meu 3º ano aqui como Rio Pretense. Eu tenho amado essa cidade, é tão bom andar pela cidade, no calçadão, lá na represa, lá no Cidadania, no Solo Sagrado, lá no Redentora, lá na Vila Toninho. Eu ando pela cidade toda fazendo visitas, abençoando as famílias, entrando na casa de pessoas, conversando, levando palavras em empresas, escolas, em famílias, aniversários, casamentos, velórios. Eu estou aqui para servir você e a sua família. E a minha alegria é imensa porque era um sonho começar o programa Vida Melhor para você. E por que eu digo era um sonho? Porque agora é uma realidade. E eu quero deixar nessa manhã uma palavra a você. Saiba que você está me assistindo agora porque eu creio que Deus te levou a ligar neste canal. Então não mude, escute essa palavra. E eu tenho certeza que você será grandemente abençoado por Deus durante a nossa programação que já está no seu curso. Agora eu quero ler um versículo aqui da Palavra de Deus que eu tenho lido durante a semana. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 até o versículo 34. Veja só o que diz a Escritura Sagrada. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Nessa manhã eu quero lhe afirmar a você, meu amigo, minha amiga, meu querido telespectador, que a ansiedade, ela nos prejudica grandemente. Eu já falei sobre isso de segunda até ontem, na quarta-feira. Eu falei sobre o que a ansiedade gera, eu falei sobre a origem da ansiedade, porque não vale a pena viver ansioso. Mas eu quero lhe falar nessa manhã sobre um Deus maravilhoso a quem eu sirvo. Aqui Jesus Cristo, em Mateus 6, versículo 32, ele diz que o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Sabe por que eu e você não precisamos viver ansiosos? Sabe por que eu e você não devemos viver ansiosos? Porque Deus sabe de todas as coisas. Os olhos de Deus estão voltados para a sua vida. Primeiramente, porque a palavra de Deus diz em Provérbios 15:3 que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Se você acha que ninguém está vendo o que você faz, se você acha que ninguém está acompanhando a sua conduta, se você acha que ninguém se preocupa com você, sabe por que você não deve, você não precisa viver ansioso? Porque Deus se preocupa com você. Porque Deus sabe do que você precisa. Porque Deus conhece todas as coisas. Ele sabe sobre o seu levantar, sobre o seu deitar. Ele sabe sobre as suas lágrimas. Ele sabe da sua situação financeira. Ele sabe dos problemas que você tem no seu dia a dia. Ele sabe do vazio que você sente no seu coração. Ele sabe da frustração que você tem por estar nesse emprego, por estar vivendo nessa casa, por ter uma vida familiar nesse nível. Queridos, você que me assiste, é para você que eu estou falando, é para você essa mensagem. Você precisa entender o seu amigo, pastor Gilberto Ferraz, nessa manhã. Você precisa entender que Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece profundamente. Eu sempre digo que Deus é o melhor raio-x de todos. Deus é o maior Big Brother de todos. Se você acha interessante alguém que fica sendo observado, os olhos de Deus conhecem o nosso coração. Os olhos de Deus sabem o que nós sentimos, passamos e vivemos. Mas aí eu te digo uma coisa muito séria.
Deus não é apenas um observador. Quando acontecem eleições em países com instabilidade política, econômica e militar, países onde há ditadura, países onde há problemas de guerra, como o Afeganistão, geralmente quando há eleições nesses países, como o Irã, por exemplo, geralmente os países democráticos, os países bem estruturados, os países dominantes, eles enviam observadores. E a função do observador é realmente apenas observar. Lá em Londrina, onde eu morava, a empresa de transporte fazia pesquisas em relação ao fluxo de trânsito. E geralmente, e quase sempre, eu via nas esquinas do centro ou de alguns bairros da cidade, pessoas assentadas numa cadeira, observando o trânsito e fazendo suas anotações. Essas pessoas que observam, elas não podem fazer nada, elas não podem interferir. Mas eu quero lhe dizer que, diferentemente dessas pessoas que estavam observando uma situação específica, Deus pode interferir na sua vida se você clamar por Ele. Deus pode operar na sua vida se você confiar nele. Eu quero lhe mostrar que você precisa olhar para o céu e crer no Senhor e confiar nesse Deus e saber que esse Deus conhece todas as coisas. E o mais interessante de tudo, minha amiga, o mais interessante de tudo, você que me assiste, é que Jesus chama Deus de Pai. Ele diz: o vosso Pai. Deus quer ser o seu Pai. Deus quer ser o seu provedor. Você sabia que Deus não é homem, que Deus não é mulher, que Deus não tem sexo, que Deus não é nem feminino e nem masculino, mas Deus é Pai. A paternidade é um atributo. Deus, Ele cuida daqueles que acreditam nele. Deus, Ele cuida das pessoas que confiam nele. Talvez até hoje você pensou que todas as pessoas são filhas de Deus. Eu quero lhe dar uma notícia: infelizmente, nem todo mundo é filho de Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Querido, eu só tenho uma filha, que chama-se Manuela, e graças a Deus, pela graça de Deus eu digo isso e já comunico a todos vocês que me assistem, a minha esposa está nesse exato momento esperando uma criança. Eu vou ser pai pela segunda vez, e essa criança, quer seja menino ou uma menina, será meu filho ou minha filha. Nenhuma outra criança no mundo pode dizer que é meu filho ou minha filha. Da mesma forma, querido, da mesma forma que a Manuela é minha filha, porque eu me casei com a Vânia, porque eu tive uma relação com ela, e dessa relação abençoada surgiu uma linda criança. Você só vai se tornar filho de Deus se você crer em Jesus, se você entregar a sua vida a Deus, se você reconhecer que você é um pobre pecador, que você não consegue mais viver sem a presença de Deus. Ele vai te adotar, Ele vai te pegar no colo, porque Ele sabe de todas as coisas, e Ele não vai apenas observar você, Ele vai operar na sua vida, Ele vai agir na sua vida, Ele vai transformar a sua vida. Então, querido, não vai ter mais ansiedade. Você pergunta assim: pastor Julián, você é uma pessoa ansiosa? Eu não sou ansioso. Deus sabe disso. Evidente que às vezes eu fico preocupado com uma situação, com um problema, com uma dificuldade, mas eu não vivo mais ansioso. Eu não preciso de remédio, não sou contra remédio. Se tiver que tomar remédio, tem que tomar. Se o médico orientar, tem que tomar medicamento sim. Se o pastor onde você vai fica falando na sua cabeça que é pecado, que você não tem fé, só pare de tomar o remédio, se Deus curar você. Se não, continue a tomar. Faça direitinho aquilo que é dos homens, faça direitinho aquilo que é de Deus. Mas se é alguma coisa que foi mandada por Deus para a humanidade, você pode usar, você pode fazer uso. Querido, o rei Ezequias, aqui em Isaías 38, no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, Deus mandou o profeta para dizer para ele que ele ia morrer. Então esse homem ficou tão triste que ele virou o seu rosto para a parede, orou e pediu que Deus mudasse a sua vida, que Deus curasse
a sua vida, que Deus permitisse que ele continuasse vivendo, que Deus tivesse misericórdia dele. E diz a Bíblia que Deus então manda o profeta Isaías falar para aquele homem que ele viveria mais 15 anos. E sabe o que eles fizeram? Eles pegaram uma pasta de figo, um remédio, e passaram na enfermidade dele. Então você pode sim fazer uso de um medicamento. Só pare de tomar se você for curado e comprovar através de um exame, para que você possa ter tranquilidade diante de Deus e dos homens para dizer que você está curado. Então eu quero lhe dizer que eu não sou contra medicamento, eu não sou contra você ir buscar uma orientação psicológica, mas eu quero lhe dizer, querido, que talvez o seu problema é porque você não conhece a Deus. É porque você não experimentou a paternidade de Deus na sua vida. É porque você não sabe, você não percebe e você não enxerga a mão amorosa, cuidadosa de Deus na sua vida. Então eu peço que você pense nisso. Eu quero daqui a pouco orar por você. Nós vamos para o intervalo agora. Nós vamos ter um clipe gospel. E após essa linda canção que você vai assistir aqui no programa Vida Melhor para você, eu vou fazer uma oração abençoando você e toda a sua família. Voltamos já, vamos para o nosso intervalo, vamos para o nosso clipe gospel, eu volto daqui a pouco.